Boa noite, gente. Vão chegando aí. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tinha um tempão que eu não fazia live aqui. A última live foi com a Bárbara. Já tem o quê? Um mês que a gente teve live, né? Foi no final do último grupo de estudo, o do História Eclesiástica. E hoje nós estamos retornando para mais uma live. Dessa vez com a Paula, que ela vai contar pra gente. A Paula fez parte do G3, né? Do GE3, que é o grupo de estudo do Descobrindo a Igreja Católica. Ela fez parte do terceiro grupo de estudo e ela estudou comigo e mais um monte de gente, os padres apostólicos, né? Os primeiríssimos pais aí da nossa Santa Igreja, né? Ali aqueles que viveram logo no início da história da igreja, né? Ali por volta do século I e século II. E a Paula vai vir aqui, né, no final desse período que a gente teve de estudo do livro Padres Apostólicos. Ela vai compartilhar com a gente as experiências dela, ela vai compartilhar com a gente as descobertas, né? O que é que ela descobriu no livro, que ela não sabia, né? Ou como é que isso impactou a fé dela. A Paula é católica, então hoje eu tô trazendo uma católica para vocês, né? Mas ela também fez grandes descobertas e ela vai contar pra gente como foi a experiência dela, né? Com esse contato que ela teve com os padres apostólicos. Eu gostaria de lembrar também a vocês, né? Que nós vamos ter no dia 5 de outubro a abertura das inscrições para a nossa imersão na vida de oração com Santa Teresa d'Ávila. Lembrando que esse grupo ele vai ser um pouquinho diferente de um grupo de estudo, porque o objetivo não vai ser só a gente estudar Santa Teresa d'Ávila, que é o castelo interior, sobre a vida de oração, mas também praticarmos a vida de oração. Então, durante a vigência do grupo de estudo, né, do grupo de imersão, vou falar GI, do grupo de imersão em Santa Teresa d'Ávila, a gente vai fazer ao longo das 4 semanas de duração, que vai ser essa imersão, a gente vai fazer uma série de exercícios de oração para que a gente aprenda aí a colocar em prática, né, a oração, tornar a oração hábito em nossas vidas, né? Então, 5 de outubro, eu vou disponibilizar aqui no meu perfil do Instagram o link para vocês fazerem as inscrições. Lembrando que as inscrições serão gratuitas, nós teremos 100 vagas e assim que encerrar as inscrições, né? Assim que encerrar, que a gente fechar a quantidade de vagas, a gente encerra as inscrições, mas a nossa imersão começa apenas no dia 15, que é o dia de Santa Teresa d'Ávila, né? É o dia do professor e é o dia de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela é a padroeira dos professores. Por que será que ela é a padroeira dos professores, né? Por causa da grande doutora que ela foi, que ela é da nossa Santa Igreja. Bom, eu vou então aqui convidar a Paula. Deixa eu convidar a Paula. Boa noite para todo mundo que tá chegando, tá, gente? Deixa eu convidar aqui a Paula. Já enviei aqui o convite para ela. Já aceitei aqui o convite dela. Deixa eu ver se ela entra aqui. Oi, Paula! Boa noite, pessoal. Tá perto a câmera, deixa eu melhorar um pouco. Tá. Arruma aí. A gente espera, sem problemas. Aí, ficou um pouco melhor. Tá meio torta, mas eu não consegui. A sua voz está saindo antes da sua imagem. Deixa eu ver se regulariza. Será que tá melhor agora? Tá me ouvindo bem? Agora deu uma melhorada. Tô te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui o meu volume. E aí, conseguiu aí uma posição legal? Acho que agora tá bom. Gente, a Paula, ela fez comigo também a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então, eu falei com ela, a Paula, ela é veterinária, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas ela estava toda preocupada porque eu falei assim, que ela é especialista em história. Mas eu falei assim, você é especialista em história na mesma medida que eu sou especialista em patrística, ou seja, somos leigas.
somos leigas que gostam de estudar, né? Que tem um tema de preferência e gosta de estudar e adentra, né, nesse universo. Então, a Paula lá nos grupos, ela é uma das pessoas que mais traziam assim informações históricas, contextualizavam o que estava acontecendo no período, regionalmente, né, geograficamente, enfim. Aí eu falei para ela, Paula, se você quiser trazer essas informações também, vai ser muito legal. E aí, ela fez o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia também, né? Então, Paula, se você quiser também falar, né, da história eclesiástica, né, além dos padres apostólicos, mas quiser fazer logo aí um apanhadão de tudo, que você já está no seu segundo livro da patrística, né? Pelo menos comigo, não sei se você já leu mais algum por fora. Então você já aprendeu muita coisa também, né? Mas vamos por partes. Paula, se presente, né? Diga seu nome, onde você mora, sua religião, enfim. Nos dê aí um apanhado geral de quem é você, né? E por que você também entrou no grupo de estudo? Por que você decidiu estudar os padres apostólicos e tal? Então, eu sou veterinária, como você falou, eu moro em Goiânia, sempre morei, bom, sempre assim, saí para fazer doutorado, mas fixamente sempre morei em Goiânia. Sempre fui católica, nunca tive dúvidas assim, será que é a religião correta ou não é? Nunca tive esse tipo de dúvidas. Mas também nunca fui, nunca não, assim, nem sempre eu fui estudiosa do assunto, nem nada do tipo. Isso de uns tempos para cá. O meu marido, ele era protestante, né? Então, isso desde que era menino. Ele chegou a ser batizado na igreja católica só porque o pai dele batizou, porque a mãe dele já era protestante, ela nasceu protestante. Então, ele sempre foi criado protestante. Coincidentemente, o pai resolveu batizar, não sei nem por quê. Mas foi maravilhoso, porque facilitou o processo do casamento, né? Mas ele nem sempre, quando a gente começou a namorar, ele estava bem distante da fé, né? E aí eu resolvi começar a estudar um pouco mais da minha fé para apresentar para ele, sabe? Desde aquela época. Mas realmente começar a estudar foi mais recente, sabe? Deve ter o quê? Talvez desde o início da pandemia, um pouco antes da pandemia para cá, né? E como que eu conheci, por exemplo, você, Priscila? Eu conheci primeiro a Bruna, no intervalo literário. Eu não lembro qual foi o primeiro vídeo dela que eu vi. Eu sei que ela estava analisando alguns livros, e inclusive alguns livros que falavam de Lutero e tal. Eu falei, opa, que interessante, vou assistir. E aí, assistindo, ela fez uma live com você. Eu não me lembro se eu assisti essa live ao vivo ou se eu assisti ela gravada. Disso eu não me lembro. Mas foi assim que eu comecei a seguir você. E aí, na pandemia, você estava mais mostrando os seus meninos, o crescimento deles, e esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estudar a partir daí. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou veterinária, eu fiz mestrado e doutorado na minha área mesmo. E sempre gostei muito de história. Isso eu sempre estudei por fora, mas da igreja só recentemente, sabe? História de Egito Antigo eu acho o máximo, então eu estudo bastante. Antiga Roma, principalmente história antiga, é o que eu mais gosto, né? Medieval também, mas mais antiga. Então acaba que quando você falou do livro do Eusébio de Cesareia, que se passava ali né, assim, ele faz aquele apanhadão ali da história dos primeiros séculos da igreja, e é o que a principal fonte, né, de informação que a gente tem hoje daquela época, porque infelizmente muita coisa não sobreviveu, né, daquela época. Eu fiquei muito interessada, eu falei, opa, vou tentar fazer parte. Eu nunca tinha lido o Eusébio de Cesareia, nunca tinha lido. Eu já tinha lido um pouco de Flávio Josefo, né? Então, como ele cita muito o Flávio Josefo, e eu já tinha um pouco, né, de conhecimento disso aí, eu falei, nossa, que maravilha, que interessante, tô adorando, né? Eu tava achando o máximo. Mas do Eusébio, não. O Flávio Josefo é do ponto de vista de um judeu daquela época, embora ele fale dos cristãos, né? Então, da história da igreja, só comecei a ver algo mais recente mesmo. Aí eu também, ao mesmo tempo que a gente que a gente fez o nosso primeiro livro, né, que a gente fez lá a leitura do Eusébio de Cesareia,
Eu comecei um curso de história da igreja online mesmo, com o professor Everton, que depois até ele abriu uma segunda turma também, e aí eu estava acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo, né? E foi muito bom, sabe? Eu aprendi muita coisa, porque realmente da história, assim, da igreja primitiva eu não sabia muita coisa. O que eu sei é bem mais recente, né? E não é nem porque eu estudei, sabe aquela coisa de ouvir, não sei nem onde eu li, onde eu vi, mas alguma coisinha mais recente da história da igreja primitiva eu não sabia. Ou, Então, quando a ou gente está falando... eu falar, você é católica desde sempre, né? E o seu marido, que foi criado numa igreja protestante, hoje também é católico. Isso, ele era batista, depois os pais dele saíram da igreja batista, aqui uma igreja batista bem tradicional aqui em Goiânia, pelo menos era, né? Ele fala, eu não sei nem como é que está hoje, mas eles saíram da igreja batista e foram para uma igreja que chama Igreja de Cristo, e ele não gostou dessa mudança de jeito nenhum, porque elas são bem diferentes, sabe? E ele é uma pessoa muito racional, ele não gosta de coisa muito emocional, esse tipo de coisa. Então ele não gostou dessa mudança, mas acompanhou, né? A mãe levou, e isso ele ainda era adolescente, então acompanhou. Ele é o tipo de pessoa que questiona muito, né? Ele diz, até a mãe dele até já contou essa história, que uma vez, quando ele era menino, ele fez a professora lá da escolinha dominical chorar com as perguntas que ele estava fazendo. Então, aí sabe o que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte, você como católica, né? Agora, porque as últimas lives sempre tiveram protestantes, né? As meninas que fizeram, que eram de igreja protestante e tal, então compartilharam as diferenças. Agora eu quero saber de você, católica, porque hoje vai ser para os católicos, né? Você, na catequese, no curso de crisma, enfim, naquilo que você estudou na paróquia, né? Que geralmente os católicos aprendem sobre essas coisas na catequese, né? O que você aprendeu de história da igreja? Tipo assim, você chegou a ouvir falar de sucessão apostólica, dos sucessores, alguma coisa? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de dar meu exemplo porque eu fiz uma escola da doutrina, que é um pouco diferente, não foi numa paróquia, foi numa comunidade, uma coisa muito maior e tal. Mas mesmo assim, aí eu vi mais de história da igreja, que me ajudou muito, inclusive. Mas eu queria saber na catequese, se você fez. Se falou sobre os primeiros tempos da igreja primitiva, se fazia alguma comparação entre como eles criam e como nós cremos, ou não, ou era mais doutrinal mesmo, o que é que a igreja ensina e pronto. Na verdade, foi mais doutrinal. Eu não lembro muita coisa para a primeira comunhão, mas para a crisma eu lembro um pouco mais. E realmente foi mais doutrinal. A gente sabe que tem muita catequese que é bem fraca. Não vou dizer que foi horrível, não, sabe? Foi ok. Não vou dizer, nossa, que maravilha. Foi ok ali na minha adolescência fazendo, né? Mas parte de história foi muito pouco. Se teve alguma coisa assim específica da igreja primitiva, eu nem me lembro. De Sabe? Eu acho que estudar não assim, a origem da doutrina, de onde surgiu, de como saiu, nada, né? não, não, assim, por exemplo, porque na verdade isso aqui, embora tenha sido, sei lá, virado um dogma mais recentemente, lá na igreja primitiva já se acredita. Não teve isso. Embora, como é uma coisa que eu nunca me questionei, talvez até tenha sido, mas foi só pincelado no máximo. Não teve, assim, nada muito específico sobre isso, não. Isso eu não vou nem falar que teve, porque não teve, não. Minha catequese foi mais questão doutrinal mesmo. E, Como eu tô falando, não foi ruim, mas também não foi uma maravilha, então, né? Assim, o que você nossa. recebeu assim de formação da doutrina católica, da fé católica, foi só o que você recebeu por parte da igreja, né? De que você foi buscar na igreja. Foi só o que você teve no crisma e na catequese, ou você chegou a fazer algum outro mais cursos ali que a paróquia tem oferecido, ou você teve que buscar mesmo na internet? Na paróquia, até que na paróquia que eu tô agora, eles oferecem algumas coisinhas, né? Mas na minha era só a catequese mesmo, lá quando eu era menina, né? Era só a Sim. catequese
não teve nada muito aprofundado, não. Realmente, sim, aquela coisa, você tem que buscar por fora, ou talvez pegar, puxar o professor e perguntar se ele sabia, né? Porque eu acho que nem saberia muita coisa também, sendo bem Sabe por que sincero. eu tô perguntando? Porque, assim, uma das coisas que eu falo muito e que geralmente a galera que vem fazer live comigo, que também era protestante ou é protestante, fala, é dessa falta de conhecimento sobre a origem da nossa fé, né? Por que que as coisas são como são? Por que que eu creio que a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo? Por que que eu creio que a Eucaristia é um símbolo? Por que que eu acredito que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Ou por que que eu não acredito? Então, as pessoas, de forma geral, elas não sabem explicar, né, a origem dessas doutrinas. Elas só sabem que é daquele jeito. Então, é uma coisa, por exemplo, que eu não sabia, né? Eu não sabia por que que eu sou batista? Por que que eu sou protestante? Né? Da onde que isso saiu? Por que que eu creio que a Santa Ceia é figurativo? Por que que eu não acredito no batismo infantil? Eu não sabia explicar. Eu só sabia que era daquele jeito, né? Que tinha ali um versículo bíblico que dava base para aquela doutrina e pronto. E só que na Igreja Católica a gente esquece que acontece exatamente a mesma coisa, né? Dentro da nossa Igreja Católica nós também temos uma deficiência, e aí eu tô falando da realidade das paróquias, porque às vezes é muito fácil a gente achar assim, porque a gente está na internet, aí a gente tem Padre Paulo Ricardo, né? A gente tem Padre Leonardo, a gente tem 200 mil padres bons, a gente tem comunidades, tem, né, influenciadores. Aí a gente acha que a realidade da Igreja Católica é isso, né? Que são pessoas bem formadas, né? Pessoas que conhecem a fé. Mas a realidade das paróquias não é essa, né? A realidade das paróquias é aquilo que elas sabem, é aquilo que as pessoas aprendem na catequese, no crisma, e acabou. E nas homilias, né? Mas só a homilia de domingo não é suficiente, né? Lá nas igrejas, na Igreja Batista, que da onde eu vim também, nós temos a escola bíblica dominical, né? Que era como se fosse uma catequese, só que dominical, toda semana, né? Na Igreja Católica nem isso a gente tem, na realidade das paróquias, né? A gente não tem isso. Então, assim, às vezes a gente critica a igreja protestante, mas nós vivemos uma realidade, às vezes, até pior do que a deles, porque nós temos todo esse universo de informação que dentro da nossa igreja, só que os católicos não conhecem, né? Então, assim, por isso que eu quis fazer esse adendo, né? Dizer que esse é um problema que não é só do meio evangélico, mas é um problema também do meio católico, né? Que é a falta de conhecimento da origem da nossa fé, da fonte da nossa fé, né? De onde que as coisas vêm. Paula, eu vou falar de padres apostólicos, mas se você quiser resgatar alguma coisa de Eusébio, fique à vontade, tá? Mas a minha pergunta o que você leu, né, até agora, né, dos 2 livros, dos padres apostólicos, que era uma coisa que você não achava que você ia encontrar e te surpreendeu, né? Tipo assim, cara, eu não sabia que tinha sido assim e ficou surpresa. Porque sempre tem isso, né? Quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente vai ler os livros e a gente fala, caramba, isso aqui era assim, né? Você sabe me falar? Sim, ó, vou falar dos dois. Vou falar primeiro do Padres Apostólicos. Na primeira carta de Clemente, lá aos Coríntios, eu não sei você, né, quando a primeira vez que você leu, mas eu achei tão interessante a forma que você vê, ali está nos primeiríssimos séculos, e já estava tendo ali uma revolta, né, do pessoal da igreja, e então Papa, né, não tinha essa palavra, mas tá bom, puxando a orelha, né, dos leigos ali, que estavam se voltando contra os presbíteros de Corinto, e eu achei aquilo lá o máximo. Primeiro, ok, prova que o Papa era o Papa. Tinha, assim, uma hierarquia. Isso eu já sabia, isso eu não tinha, não vou dizer que me surpreendeu, porque eu já sabia disso. Então, eu nunca duvidei. Como eu nunca duvidei, não foi novidade para mim. Mas eu achei tão interessante que, assim, pensa no mundo daquela época, informação, tanto que era difícil, alguém mandou avisar Clemente, que estava longe,
enquanto o senhor estava mais perto, né? Mandou avisar e depois ele manda de volta lá as ordens. Isso durante um período que eles estavam sendo perseguidos, sabe? Sim, o que eu acho interessante é saber que tinha a hierarquia era respeitada e funcionava de maneira mundial, né? Onde tinha igreja, estavam respeitando e mesmo assim ainda conseguiam essa comunicação. É isso que foi o que me chamou mais a atenção. Ok, não foi só nessa carta, mas como ela foi a primeira, foi ali que deu o clique, sabe? E essa da hierarquia que você está falando, porque, gente, Clemente, que a Paula está citando, ele escreve essa carta aos Coríntios mais ou menos por volta entre o ano 81 e 96 depois de Cristo. Ou seja, o apóstolo João, né? Eu sempre falo isso, o apóstolo João ainda estava vivo quando ele escreve essa carta aos Coríntios. Então você vê que existe uma hierarquia na igreja já desde dos apóstolos, né? A igreja, você já vê que a igreja já está estruturada, né? Como uma instituição, por assim dizer, né? E ele estava mais perto também, né? O apóstolo João estava geograficamente mais perto do que Clemente lá em Roma. E por que ele vai buscar em Roma, né? Por que tem que ser Clemente lá de Roma? Porque, gente, Clemente... Exatamente. Eu achei muito interessante. Clemente em Roma, só para situar o pessoal que está aqui na live, né? Clemente, ele teria sido discípulo do apóstolo Pedro e ele se tornou o terceiro sucessor do apóstolo Pedro em Roma. Então, quando ele escreve essa carta, ele seria como se fosse o papa da igreja, que naquela época não chamava papa, né? Mas era o bispo da igreja de Roma. E é ele que vai escrever uma carta para a igreja lá em Corinto, que estava vivendo um problema de dissensão, um problema de... Eles estavam discutindo entre eles, né? O mesmo motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios fez Clemente escrever a primeira carta de Clemente aos Coríntios, né? E por quê? E aí é uma coisa que a gente se questiona logo, né? Mas por que Clemente, se o apóstolo João ainda estava vivo, né? Era o único ainda que estava vivo, por que Clemente lá de Roma, que fica com a responsabilidade de escrever uma carta e não o apóstolo João, que estava vivo ainda, né? Estava vivo, estava mais próximo. Até a logística seria mais fácil da carta chegar para ele e voltar depois. Porque a gente tem que lembrar, a gente está acontecendo perseguição. O mensageiro poderia não chegar lá para Clemente, ou mesmo no retorno, né? Poderia não chegar de volta lá na igreja de... Então, assim, é muito interessante esse tipo de coisa. E deu certo, né? Tanto que a gente tem ela até hoje. Inclusive, ela foi, durante muito tempo, foi lida nas assembleias, né? Como uma carta neotestamentária, né? Exatamente. Que é outra característica, né? Essa primeira carta de Clemente aos Romanos, gente, ela era lida comumente também nas igrejas, né? A de Inácio de Antioquia era lida, a de Clemente Romano era lida, né? Exatamente. Agora, quanto à história eclesiástica, aí, obviamente, foi aquela parte lá da carta de Jesus, correspondência, né, do rei de Edessa para Jesus, que eu achei o máximo aquilo lá. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, me pegou completamente de surpresa. Falei, nossa, que legal! Uma carta! E a gente não pensa, com certeza, ele escreveu outros. Claro, coisa banal também deve ter sido escrita, mas, assim, é uma coisa que a gente nem pensa. Isso também mostra o seguinte, se realmente o Sola Escritura fizesse sentido, Jesus teria escrito muito mais coisas, ou pelo menos mandado os seus discípulos escreverem tudo. Gente, ó, anota isso, e a gente não ia ter só 4 evangelhos. Poxa, eram 12 apóstolos, por que a gente tem só 4 evangelhos, entendeu? E não são nem 2 deles, nem apóstolos, né? Não, exatamente. Então, assim, mas o que eu achei show de bola, que a gente fala, poxa... Essa carta para Jesus deixa todo mundo, né? Tipo assim, é unânime nos grupos de estudo. Como assim Jesus escreveu uma carta? E a Dayana Barros está aqui perguntando, carta para Jesus? Fala mais isso. Eu tenho, Dayana, aqui um vídeo aqui no Instagram onde eu leio a carta. Dá uma procurada aí que você vai achar.
Mas essa questão da carta de Jesus deixa muito claro pra gente, né? A gente fala assim, cara, porque a gente só tem a Bíblia, né? Tipo assim, vou falando de mim como evangélica, porque isso nunca muda. Quando você só tem a Bíblia, a gente acha que tudo que aconteceu com Jesus, tudo que aconteceu com os apóstolos é o que está escrito na Bíblia. E quando a gente começa a ler os documentos dos primeiros cristãos, a gente abrange o nosso olhar, né? A gente começa a ver que a história, né, de Jesus, a história dos apóstolos, não acaba no Apocalipse, não acaba ali, né, no último livro do Novo Testamento, né? E o próprio apóstolo João fala, né? Se tudo que Jesus tivesse feito, tivesse dito, fosse escrito, não caberiam livros. Então, assim, aí quando a gente vê a carta, é uma coisa, eu acho que mexe com a gente, porque é uma coisa que a gente fala assim, é uma coisa que Jesus fez e que mostra isso, né? Que nem tudo que Jesus fez, de fato, está registrado nos evangelhos. E a gente consegue ver um Jesus muito maior, né? É que nem os mártires, né? Que tem uma passagem que Jesus fala assim, se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores do que estas. E aí você fica, cara, mas... E quando você só tem a Bíblia, você fala assim, tá, mas não aconteceu assim coisas tão extraordinárias. Aí quando você vai para Eusébio de Cesareia e você vê o relato dos milagres que aconteciam com os mártires, você fala, velho, Jesus, o que Jesus falou aconteceu. Porque, tipo assim, os ossos dos mártires curavam, né? As pessoas, né? Ressuscitavam, os ossos ressuscitavam mortos. Você fala, gente, quando São Policarpo é morto, né? Que a gente vê lá também no Pais Apostólicos, que o sangue dele apaga, né? A fogueira, porque a fogueira não queima ele, faz uma abóbada ao redor dele. Você fala, gente, isso são coisas assim extraordinárias. Então, eu acho que uma das características da gente estudar as cartas dos pais da igreja é exatamente essas descobertas, né? E o que eu acho muito interessante ali no Padres Apostólicos também é que, como são vários livros diferentes, a gente tem algo mais pastoral, tipo o Pastor de Hermas, a gente tem algo aí, no caso, a carta de Clemente, essas cartas mesmo, essas questões aí epistolares, para resolver um problema aqui, um problema ali, chama a atenção dessa igreja ou daquela. Aí, aquela carta para a Igreja de Roma mesmo, aquela puxaçãozinha de saco ali no começo, enquanto você lê todo Inácio? Inácio, exatamente. As outras você comparou, foi você que colocou a comparação. Fala sobre isso pra gente. Ó, vou só contextualizar. Aliás, contextualiza você. Fala o que Santo Inácio escreveu e o que tava lá. Tá, eu não lembro de nada específico, gente, mas olha, ele se comunicou com várias igrejas, né? E no início da carta, obviamente, ele está endereçando. Então, ele fala, a igreja tal de Inácio, tal. Normal, né? Às vezes ele fala um pouquinho ali, mas na de Roma, ele fica várias e várias linhas, assim, falando, se fosse na linguagem de hoje, Igreja de Roma, maravilhosa, dentre todas a mais interessante, a especial. Eu acho que eu lembro mais ou menos, né? Porque assim, Santo Inácio, gente, ele estava indo para Roma ser martirizado, né? E aí ele escreve 7 cartas às igrejas. Então ele escreve cartas às igrejas à igreja de Efésios, à igreja dos Magnésios, australianos, aos filadelfienses, aos esmirniotas, e escreve à igreja que estava em Roma. Nem todas as cartas, as seis igrejas, né, sem ser a de Roma, ele começa normalmente, eu saúdo essa igreja estrangeira no mundo, etc, etc. Simples. Mas quando ele chega quando ele vai escrever para a igreja de Roma, ele começa ali uma saudação a esta igreja que é a primeira no amor, a primeira em virtudes, a maior, a que lidera todas as igrejas, né, no ensinamento, na doutrina, e aquela que foi fundada pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e guarda, né, a revelação, aquela coisa toda. E aí você fala, velho, por que exatamente na carta que ele escreve aos romanos, ele faz uma puxação de saco, assim, claro que não é uma puxação de saco, não era um reconhecimento, assim, da grandeza dessa igreja que ele não faz para nenhuma outra, né, Paula? E aí a Paula fez uma comparação muito interessante. Fala aí, Paula, pra gente.
eu mandei uma carta que tinha sido escrita de um funcionário, né, um alto funcionário, para um faraó, e ele faz a mesma coisa. Ele fala um monte de títulos diferentes, assim, rei dos reis, rei das duas terras, porque era o jeito que eles conheciam o Egito, no Egito Antigo. E aí fica, sabe, um século lá, só para o início da carta, para finalmente começar a carta. E assim que se saudavam os reis antigamente, né? Ou, no caso aí, a igreja que é a primeira dentre todas as outras. Então, fica muito claro isso. Quem tem um pouco mais de conhecimento, assim, desse tipo de coisa, já ficou, opa, peraí, essa aqui, ó, tem destaque entre as outras, e é muito claro. São linhas e linhas dele falando, sabe? Da igreja de Roma. E aí depois ele começa. Né? Nas outras dá o quê? Uma, duas linhas no máximo, a saudação. Só fala assim, saudando a igreja tal, e aí começa o assunto, né? Na de Roma não foi a mesma coisa que as outras. Então fica muito claro. Deixa eu ver, teve mais. No História Eclesiástica também teve uma coisa que eu achei muito interessante. O que foi? Deixa eu ver, teve do rei dessa, né? Jesus. Os mártires, claro, né? Assim, embora eu já soubesse alguma coisa também, né, já ter ouvido falar, mas eu não tinha lido nada específico, né, mostrando ali como que alguns deles morreram. Exatamente, a coragem, todo aquele tipo de coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante também, além disso, é ver as heresias, né? Que desde o começo ali tem aquele monte de heresias, assim, algumas coisas, inclusive, retornando hoje, né? Mas, assim, para todo lado, um monte, para a gente ver que não é de hoje, não é de, sei lá, 1500 com a reforma, ou o que quer que seja. Isso aí vem, ó, desde sempre houveram pessoas rebeldes. O ser humano é rebelde por natureza, né? Senão a gente não tava com esse problema enorme que a gente tem hoje, até com o pecado original. Tudo começou ali, né? Então é normal, infelizmente, né? Não é uma coisa boa, mas acontece demais. E desde aquela época, gente, a gente está falando de uma época que São João ainda estava vivo, ou então ele tinha morrido há pouquíssimo tempo e já estava ali. Em tal lugar surgiu fulano que ele queria ser o... Aquele mago Simão, que é logo o primeiro, Nossa, cara, aquele lá terrível mesmo. Muito, assim, só pra gente ver que isso não é novidade. Não, É meio que você olha assim depois para a Reforma Protestante e você fala assim, a Reforma Protestante foi só mais do mesmo, né? Tipo assim, aconteceram coisas muito piores. Por exemplo, quando eu comparo o arianismo com a Reforma Protestante, eu acho que o arianismo foi muito pior, porque o arianismo quase destruiu a igreja. A Reforma Protestante não chegou nem perto de destruir a Igreja Católica. Não chegou nem perto disso. Pelo contrário, nós tivemos a Contra-Reforma, que veio Santa Teresa d'Ávila, né? Veio aquele... Como é, gente, o nome daquele... um monge também é muito famoso. Alguém tava falando hoje lá no grupo, esqueci o nome dele. Mas vieram vários contra-reformadores, né? Que foi uma bênção para a igreja. Então, eu falo assim, obrigada, Lutero, né? Mas aí você fala assim, mas a Reforma Protestante não nem fez essas coisas todas, porque quando você compara com o arianismo, né? E como que eles perseguiram os monges. Claro que os reformadores também perseguiram os católicos, mas nada se compara com o que o arianismo fez com os católicos, né? Com os ortodoxos, né? E aí você fala, né? Tipo assim, muda um pouco, né? Eu fiquei com muda um pouco, assim, a gente fica menos impressionado com a reforma, né? A gente nem tá tão impressionado mais. E realmente foi terrível. Agora, um problema que a gente vê, que veio daí também, né, para resolver esse problema do arianismo, que foi muito importante, foi, vamos fazer, ok, vamos juntar, vamos fazer um concílio, vamos decidir o que é e o que não é correto. E o pessoal fala que a partir daí, isso me deixa brava, que a partir desse momento que aconteceu a degeneração da igreja, quando na verdade estava salvando a igreja, sério, eu fico muito brava, sabe? Porque na verdade eles falam que foi Constantino que criou a igreja católica, que a degeneração do cristianismo começou aí.
Nossa, eu fico brava, porque na verdade estava salvando. Se não tivesse acontecido aquilo ali que você fala que destruiu, né, o cristianismo, talvez não houvesse cristianismo hoje. Claro que a gente sabe que isso não aconteceria, porque tanto que não aconteceu, né? Mas foi preciso de que isso acontecesse. Foi dessa forma que a história aconteceu. E falar que foi. Que aí começa a degeneração, eu fico muito, muito brava, sabe? Até porque agora você conhece detalhadamente, né? É, eu Você viu qual foi o ia nível de participação de Constantino em tudo isso. Constantino só autorizou, né, o concílio, né? Chamou a galera para o concílio. Ele não teve voz ativa no concílio, né? Mas ele falou, gente, vamos resolver essa questão pelo amor de Deus, né? Antes que a gente se acabe aqui. E aí pediu para ter o concílio, e quem fez o concílio foi a igreja, né? Não foi Constantino que fez o concílio. E aí, quando a gente vê o Edito de Milão, né, que na verdade o que ele fez foi dar uma autorização de culto para todas as religiões, né? Tudo bem que ele se torna cristão, porque também a história dele, né, ele se converte por causa da batalha, que ele tem aquela revelação e tal. Mas aquilo foi necessário, porque os cristãos estavam sendo dizimados pelas perseguições, né? Então, quando a gente tem toda essa visão do contexto, a gente fala, nossa, mas as pessoas são muito desonestas intelectualmente, né? Porque estão falando de coisas que provavelmente elas nunca leram, que elas não estudaram a fundo. Pois é, isso aí acaba me deixando um pouco brava mesmo. Mas ninguém nunca me questiona, né? Infelizmente, parece que só é questionado quem não está com a resposta na ponta da língua, porque nunca chegaram para mim perguntar uma coisa dessa. Não, para mim Já também não perguntam, as pessoas têm medo de como eu vou responder. Eles eu sabem que acho você sabe, entendeu? Eu falo, não vou nem mexer. também acho assim, isso não é nem o que está nos livros, exatamente, mas que a gente também discutiu bastante lá, isso foi no primeiro grupo. Imagino que no segundo grupo deve ter acontecido uma coisa semelhante. Quando fala ali, né, falando sobre a história da igreja, o pessoal que sempre acusa a gente de ter inventado um monte de coisa, misturado com paganismo, e não sei o quê. E eles não têm ideia de que muitas das coisas que eles acusam a gente, você copiou isso do paganismo. O paganismo achava absurdo também, sabe? Os pagãos achavam absurdo, achavam ridículo o culto aos santos, sabe? Tipo assim, ter celebração de santo, eles achavam absurdo aquilo. E aí fala que isso veio do paganismo, você entendeu? É uma coisa Lutero que me acha. fala isso, né? Eu tava lendo agora Conversas à Mesa, agora não, né? Eu li, dei uma folheada e ele diz exatamente isso, que ele não fala o culto aos santos, ele fala que quando a gente começa, é mais ou menos isso, o culto aos santos era uma forma de idolatria, porque a gente pegava e dividia Deus em vários mini-deuses, entendeu? Que não tem nada a ver, porque primeiro que os próprios pagãos rechaçavam, né? Esse tipo de culto. E segundo, porque a gente fica muito claro em toda a história da igreja que os santos nunca foram deuses, né? Que a igreja sempre teve muito claro que eles eram seres humanos, mas que eles alcançaram a perfeição da santidade. E por isso estavam no céu. E por isso nós podíamos recorrer a eles como intercessores, né? E eu falo, cara, como é que Lutero, que era monge da igreja, fala uma barbaridade dessa, né? Tipo assim, eu não sei se era ignorância ou se era desonestidade intelectual, porque não tem nada a ver com de fato a doutrina e com a história, a própria história das religiões, né? Fala um pouco mais pra gente sobre isso, Paula, se você souber. Sobre o Lutero, Do paganismo, sim. teve péssimos professores ali na Universidade Não, de Paris. do paganismo da época que você estava falando agora. Porque o pessoal confunde muito as coisas. Eles tinham no Império Romano, às vezes eles faziam assim a deificação de pessoas, né? Tanto é que cogitaram colocar Jesus e isso eu não sabia também achei muito interessante isso. O Senado discutiu, né, colocar ele como mais uma dessas deificações. Exatamente. Só que essa deificação, até a palavra é outra, não era transformar em um Deus, o Deus era transformar em um Deus divo. A palavra em latim é diferente, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano é isso. Mas de qualquer forma, eles faziam isso com uma ou outra, digamos, celebridade, geralmente imperadores, quase sempre imperadores. Eles fizeram isso com Simão Mago, ele foi deificado, né? Assim que fala, divinizado pelo Senado romano. Pois é, mas assim,
estudando um pouco sobre os romanos antigos, isso não era necessariamente bem visto por todo mundo da população. Algumas pessoas ridicularizavam isso, do tipo, não virou um deus, né? Esse cara aí tava ali comigo ontem comendo na taverna, só porque morreu não virou um deus. Mas não é nem isso que eu tô falando. O problema maior é que não tem nada a ver essa deificação com o que se fazia com os santos, por exemplo. A gente fala sobre as relíquias. Os romanos abominavam essa questão de relíquia e guardar pedaço de gente, que horror, que nojo, sabe? Eles abominavam isso mesmo. Eles, inclusive, tinham o hábito de cremar, né? Na maior parte do Império Romano, eles cremavam as pessoas, faziam até o túmulo para deixar lá assim, mas cremavam. Com exceção ali do Egito Antigo, que mantiveram a mumificação mesmo na época romana. Eles não tinham esse hábito, eles achavam aquilo horrível. Tanto que perseguir, um dos motivos para a perseguição cristã, não era nem o principal, mas um dos motivos era isso. A Eucaristia essa questão de também, né? não, corpo de Marte, sabe? Ficar lá, relíquias, eles tinham horror a isso. A questão da Eucaristia é que eles não entendiam, né? E aí comparavam os cristãos com canibais, estão comendo o corpo lá do Deus deles, né? Eles não entendiam. E aí comparavam e faziam chacota disso. Mas no caso das relíquias, eles abominavam aquilo. Porque o pessoal fazia as celebrações tudo nas catacumbas junto dos corpos dos. E era por isso que eles não queriam que levasse o corpo de Policarpo, né? Que a igreja de Esmirna vai escrever uma carta falando, olha, eles não queriam entregar o corpo pra gente, porque eles achavam que a gente ia divinizar Policarpo, mas eles não sabem que nosso Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nunca adoraríamos Policarpo, mas nós o veneramos, né? Por a sua santidade, queremos nós ser seus condiscípulos na batalha, etc. Mas isso já mostra que os romanos, eles não queriam entregar o corpo exatamente por essa questão das relíquias, né? E aí acusam a gente de paganizar fazendo isso. Vocês estão fazendo algo que era pagão. Não, os pagãos também perseguiram a gente também por conta disso, né? Foi por vários motivos. O pessoal se recusava a fazer os sacrifícios para os deuses do Estado, né? Para o próprio imperador e para os deuses do Estado. Esse é o principal. E outro, né? Eles morriam de medo de virar uma revolução, digamos assim, né? Aquilo ali ia acabar com o império em si. Tinha a questão das relíquias, tinha muitos fatores envolvidos nas perseguições. Até questão política tinha, porque essas conversões aconteciam em todos os estratos da sociedade, né? Desde o escravo até um patrício muito rico, podia se converter e era perseguido do mesmo jeito. E aí vem alguém hoje e fala que a sua igreja é paganizada, porque vocês fazem exatamente como os pagãos antigos, romanos, gregos. Não, muito pelo contrário, a gente foi perseguido por causa das coisas que eram feitas na nossa igreja, né? E essa questão, por exemplo, das catacumbas, de basicamente um cemitério, né, escondido ali, e as celebrações serem feitas ali dentro, um romano normal ia abominar uma coisa dessa, sabe? Os altares eram em cima dos caixões lá, da onde tinham enterrado os mártires, os túmulos dos mártires, para ficar o mais próximo possível, né, das relíquias, e celebrar aquele mártir que estava ali naquele lugar, sabe? E quando a gente vê essas catacumbas, aí já não está nos livros, né? Mas a gente pode ver a questão de toda a decoração desde aquela época, né? As pinturas, o que está escrito, sabe? A gente tem pedindo intercessão de santos escrito nas catacumbas. Peço, tipo assim, a Pedro e a Paulo, por favor, abençoe a minha família, esse tipo de coisa. Tem uma família que pede a intercessão da filhinha que tinha morrido, sabe? Morrido com 1 ano e pouquinho. E com certeza a menina foi batizada, eles pedem a intercessão da menina,
sabe, o pai e a mãe colocam lá o nome da menininha, até ficou, né, aquela coisa que fica na cabeça da gente. Menininha chamava matronata matrona e eles pedem, e tá tudo lá. Parte tá tendo no livro, mas se a gente for pesquisar por fora, a gente vai encontrar muita coisa, sabe? O pessoal acha que era tudo, né? A igreja se reunia nas casas e não sei o quê, e acha lindo, maravilhoso. Quando a gente vai ver uma dessas casas que sobreviveu, parece que infelizmente talvez tenha sido destruída lá na guerra na Síria, mas a gente tem as fotos, né? Tem imagens nessa igreja casa, né? De Dura Europos. Se alguém quiser pesquisar, Dura Europos. Aí procura lá, Igreja de Dura Europos. Vai ver as imagens que tem lá. Inclusive vai encontrar uma sinagoga que também tinha imagens, viu? Que eles achavam no mesmo lugar, ela foi fechada na mesma época que foi invadida e foi descoberta também junto da igreja. Acharam que eram duas igrejas, mas era uma igreja por causa das imagens. Tá vendo? Os próprios arqueólogos lá nos anos 20, por ali, quando descobriram, falaram, isso aqui é uma igreja porque tem imagens. Já sabia que se tinha imagens nas igrejas, mesmo no início do cristianismo. Só que era uma sinagoga. Uma delas é uma sinagoga. Mas vocês vão encontrar também da igreja de Dura Europos. Já veio falar que a gente começou a ter imagem também lá com Constantino, ou sei lá o quê. Verdade, verdade. Alguém está falando aqui, nós somos deificados a partir do batismo, sendo participantes da natureza divina. O Salmo diz, sois deuses, somos deuses por participação e não por natureza. Isso é o que ensina a teologia exatamente, né? Isso é o que ensina a teologia, né? E que realmente o apóstolo Paulo fala, vós sois deuses, mas pela participação divina. Mas Lutero, em Conversas à Mesa, ele não diz isso, né? Ele diz que a gente, de fato, estava tornando deuses, ou seja, na natureza, os santos, porque a gente recorria aos santos, né? O culto aos santos é uma deificação, e isso era uma forma de paganização, porque aí ele vai associar o paganismo, que a gente já, a Paula explicou aqui pra gente, a gente viu que não é bem assim, né? Que não era bem assim. Esse foi um dos motivos pelos quais, inclusive, os romanos não queriam entregar os corpos dos mártires para as igrejas, né? Para os cristãos enterrarem, porque eles sabiam que existia a veneração dos mártires, que eles seriam enterrados, ali seriam feitos cultos, eles tinham noção de como é que eram as coisas. Alguém está perguntando, Paula, como é o nome da casa-igreja? O nome da casa-igreja? É o nome da cidade onde ela está. É Dura, de Duro mesmo, Dura Europa. Aí você vai encontrar. É um local, acho que na Síria, se eu não me engano. E você vai encontrar. Ela resistiu ao tempo, porque em certo momento aconteceu uma invasão, e o que eles fizeram? Na esperança de voltar depois, eles encheram de terra e lacraram. E o pessoal da sinagoga fez a mesma coisa, encheu de terra e lacrou. Só que acabou que nunca voltaram. E aí descobriram lá pelos anos 20 esse local. Inclusive a sinagoga está mais bem, né? Eu acho que pode ter sido destruída na guerra. Estava mais bem conservada do que a igreja, mas tem sim, tem lá, por exemplo, tem um bom pastor com a ovelhinha, tem o paralítico sendo curado, né, carregando a maca. Tem essas imagens lá. E lá em Eusébio também a gente viu que ele fala, né, de uma cidade, que eu não lembro agora o nome, onde ele viu que tinha... Você lembra? Uma estátua? Que tinha sido erigido uma estátua de Jesus e uma estátua do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, né? Ele fala isso bem lá no início, antes do século III. Nossa, e já pensou se essas tivessem resistido até hoje? Já pensou? Oh, meu Deus, as primeiras, assim, você fala, olha, essa aqui é a primeira que tá lá na história eclesiástica. Pena mas também é muito tempo, né? E acaba que algo, parece que elas eram de tamanho considerável, acaba que a chance de resistir era menor mesmo, acaba sendo destruída ali, pela história mesmo, né? É normal que isso aconteça. E mais alguma coisa te chamou a atenção, assim, que você falou, cara, a Igreja Católica é a mesma igreja, assim, que você fala assim, porque a gente ouve muito, né, de que a Igreja Católica se degenerou, que as doutrinas da Igreja Católica surgiram ao longo do tempo, tipo assim, foram invenções, né, foram inventadas ao longo do tempo que não existiam no princípio. E a gente olha e fala, não, essa doutrina ela sempre existiu, né?
Por exemplo, as relíquias dos santos é um exemplo enorme, né? Quando eu estudei a Eusébio de Cesareia, que eu vi a igreja de Esmirna falando das relíquias, eu falei, velho, as relíquias dos santos não foi uma invenção. A veneração dos santos não é uma invenção tardia. Ela sempre existiu, porque ela é lá em Nero, né? A gente já tinha os relatos. Então eu falei, então assim, não é... Tem o professor Eduardo até fez uma live só falando sobre esse quadro, uma tabelinha que os professores fizeram, mostrando as invenções da Igreja Católica ao longo do tempo, né? E aí você fala, aí tem lá 1500 e tanto, veneração dos santos. Você fala, não, meu filho, isso aqui é século I, né? Já está registrado. Então, assim, totalmente fantasiosa aquela tabela, né? Peraí, minha bateria tá acabando, deixa eu só pegar o carregador aqui. Tá, tranquilo. Pronto. Nossa, ainda bem que eu vi. Teve uma outra coisa que eu acho, mas aí é mais pelo conjunto da obra, não é nem algo específico, não. Mas a gente vê ali no começo, o que é normal também, né? Tinha muita coisa que ainda não estava clara para eles, como que se dava, né? Então a gente vê a evolução do pensamento deles, ali, principalmente em padres apostólicos, né? A gente vê, dependendo de qual dos livros que a gente está lendo, a gente vê que tem uma evolução do pensamento. Por exemplo, se eu estou lendo Pastor de Hermas, a gente vê algumas coisas que eram um pouco confusas ainda, que eles ainda não tinham estabelecido, né? Ou pelo menos não tinham clareado, não tinha esclarecido a questão. Aí, por isso que eu acho importante uma coisa que nem a gente faz, né? Um grupo de estudos, porque algumas pessoas ficam com algumas dúvidas de mas então eles acreditavam assim? Não, é porque isso ainda não era um dogma para começo de conversa, e outra também, eles podem ter interpretado algo de maneira um pouco diferente, não é necessariamente. Por exemplo, ele confunde um pouco as pessoas ali da Trindade, que seria o Espírito Santo, que seria o Filho, por exemplo. Então, mas isso é mais uma questão de interpretação dele mesmo. Ele ainda não tinha ficado claro. Na verdade, eles ainda não entendiam assim, exatamente o que era a Santíssima Trindade, né? Era uma doutrina que estava em desenvolvimento, né? Eles ainda estavam entendendo quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, né? Como é que se dá a relação entre essas três pessoas, né? Isso demorou para ser estabelecido. Isso foi ser estabelecido de fato, eu acho que no concílio de Nicéia, não. De Nicéia foi que Jesus é um com Deus. Acho que o Espírito Santo, eu não lembro mais qual foi o concílio. Mas assim, foi lá para o ano 300 que eles foram de fato, né, chegar a essa conclusão. Pois então, a gente então. vê que existe um desenvolvimento da doutrina, né? Que a doutrina ela vai sendo desenvolvida. Exatamente. E por isso que eu acho muito interessante a questão, por exemplo, do estabelecimento ali do cânon, quando eles foram fazendo os concílios, as reuniões, e vendo, isso vai fazer parte, isso não vai fazer parte, sempre guiados ali pelo Espírito Santo. E eu fico pensando, realmente, a gente vê que foi guiado pelo Espírito Santo mesmo, porque alguns desses livros são muito bons, são muito interessantes. Estou falando aqui, por exemplo, do Pastor de Hermas, eu achei muito bom, muito interessante. Só que talvez se ele tivesse entrado no cânon, teria confundido mais ainda muitas pessoas, entendeu? Então a gente vê que até às vezes o Espírito Santo ele não age só no que vai entrar, mas também no que não vai entrar. Não é falando que não tem valor aquilo ali, mas ficou melhor do jeito que ficou, entendeu? Ainda mais em tempos de sola escritura, né? Que as pessoas querem pegar a Bíblia e interpretar sozinhas. Imagina o pastor de Hermas, uma pessoa sozinha querendo interpretar aquilo lá, né? Ia dar BO, né? Ia dar problema. O povo já faz bagunça com o que tem. O povo consegue tirar umas heresias muito doidas do que já tem, imagina, né? Exatamente, exatamente. E olha que eu não duvido que agora parece que tem, aqui no Brasil, não posso falar no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil a gente está vendo que tem um interesse um pouco maior de alguns grupos protestantes aí pela patrística. Estão querendo, né, começar a ler até para refutar, porque nós católicos estamos lendo e estamos mostrando, e aí eles
E eu acho que muita coisa boa pode sair daí, entendeu? Porque eu acho que muita gente lendo vai procurar, mas espera aí, isso aqui não faz sentido. Aí vai procurar o sentido que ele achou que não fazia e vai achar onde? Vai achar na igreja mesmo, né? É. Aí são dúvidas que eu nunca tive, mas para uma pessoa que não tá, né, que realmente usa só a escritura, acha que a história da igreja é assim, Bíblia, aí depois um hiato gigantesco, ninguém escreveu nada, e aí vem deturpação pela Igreja Católica ali lá no século V e reforma. Eles acham que é isso. Como se nada tivesse sido produzido nos séculos iniciais da igreja. Ninguém sabia escrever, gente. Só sabia escrever ali na Bíblia. E de repente, a igreja primitiva, o povo desaprendeu. Não tem nada escrito. Gente, também é assim, ó. Ô, Paula, e assim, com tudo que você leu, que você estudou, né, até agora, assim, como é que impactou a sua fé? Como é que você foi impactada, né? Como é que a leitura de história eclesiástica, de padres apostólicos, né, que são esses primeiríssimos, assim, né, da igreja, impactaram a sua fé? Você acha que mudou alguma coisa? Enfim. Eu me sinto muito mais apaixonada hoje do que antes. Não que eu não fosse, mas assim, eu acho que conhecer a origem de tudo, né? Claro que muito pouco, né? O que eu aprendi ainda, porque a gente vê que tem muita coisa ainda. E eu acho que você leva uma vida inteira e não vai ver tudo. Mas aumentou demais. Eu comecei porque eu tenho a intenção de me tornar catequista e tal, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas. Mas eu fiquei ainda mais interessada. A única coisa que me deixa triste é que é impossível conseguir conciliar tudo, né? Assim, conseguir ler tudo que eu quero ler. Porque não é só, primeiro, não é só a coleção da Paulus, ela ainda está lançando. E o que tem ali é muito pouco em relação ao que realmente existe da patrística. E outra, eu também não quero ler só sobre a patrística, né? Igual você vai ler aí Castelo o Interior. Santa Teresa. Pois é, tem outras coisas também. E não é só também os primeiros séculos que valem, né, alguma coisa na história da igreja. São 2000 anos de história. Então é coisa demais. O que me deixa triste é que é pouco tempo. Não, a gente vai morrer sem ler tudo, amiga, entendeu? Não tem pra onde fugir. Eu já aceitei essa realidade. Eu falei assim, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de ler o que tem da Paulus. Acho que a Paulus está com 50 e poucos volumes já traduzidos, né? Eu falo, eu não sei nem se eu vou conseguir ler os 50 e poucos volumes da Paulus, porque é muita coisa, porque assim, não é um livro que você pega e vai lendo, né? É um negócio que você para, que você reflete, que você estuda, que você vai buscar o conceito que você não entendeu. E aí tem os livros dos santos, por exemplo, que valem a pena ser lidos, né? Tem a Idade Média, né? Tem a Escolástica, tem São Tomás de Aquino. Gente, é muita coisa, né? Você fala, eu já vou morrer e não vou conseguir ler tudo. Ainda bem que no céu a gente vai ter contato direto, entendeu? Com os nossos santos. Justamente para eles. E vai ter todo o tempo do mundo também. Ai, ai. Do mundo, exatamente. Mas Então você mas acha assim, que a sua fé realmente está mais. muito mais. E assim, eu acho que tem aquela também, a gente se sente. Pode parecer besteira, mas a gente se sente parte daquilo, sabe? Que a gente tá lendo ali. A gente pensando naquilo que a gente tem que dar continuidade àquilo que aquelas pessoas daquela época viveram, escreveram, morreram por, sabe? E claro que não estou falando que a gente tem a mesma. De longe, nem de longe eu vou me comparar ali com os mártires, nem nada do tipo, mas estando dentro da igreja, a gente continua a história daquelas pessoas, né? Então a gente tem que continuar celebrando, divulgando, entendeu? Não pode deixar esse tipo de coisa ficar empoeirado lá Nas na estante. bibliotecas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que dá muito mais essa sensação de continuidade, né? De que nós estamos numa igreja viva e que tem Uhum. continuidade ao longo do tempo, né? Não é uma igreja estática, né? Ela tá estática ali na Bíblia,
e depois ela pula para hoje. Não, ela é uma igreja que ela é viva e que ela tem continuidade, né? A Bíblia, ela relata o plano de salvação, porque a intenção das Sagradas Escrituras é essa, mas existe uma continuidade depois da Bíblia. A igreja, ela continuou evangelizando, ela continuou produzindo conteúdo, né? Ela continuou estabelecendo as doutrinas, ela continuou entendendo. Jesus fala, né? Depois que eu voltar para o Pai, eu enviarei o Paráclito, e ele vos explicará todas as coisas, porque vocês ainda não estão prontos. Então, assim, Jesus não revelou tudo nos 3 anos que ele ficou evangelizando, que ele fez a missão dele aqui na Terra, né? Outras coisas ficaram para ser reveladas depois. É tanto que quando ele ressuscita, ele passa 40 dias ensinando os apóstolos. E a Bíblia não relata, os evangelhos não relatam o que ele ensinou. Fala só que ele ficou ensinando. Então, assim, a gente vê que o aprendizado e as revelações de Deus para a igreja não morreram, não acabaram, não a revelação do plano de salvação, mas isso aí se encerra ali na Bíblia, né? Para depois não estarem dizendo que a gente está dizendo que Deus continua revelando. Mas, assim, as explicações, o entendimento, né? O aprofundamento das verdades que foram reveladas, elas aconteceram quando a igreja, na medida que a igreja foi amadurecendo. O exemplo que a gente pode dar, né? A Santíssima Trindade, por exemplo, né? Quando Jesus está na Terra, isso não fica claro. Na Bíblia não está claro. Então, assim, o que a gente entende hoje por Jesus, por Espírito Santo e por Deus, é fruto do desenvolvimento dessa doutrina, dessa revelação que é posterior ali a Jesus, né? Então, quem Jesus de fato é, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a união hipostática entre a alma e a divindade, né? O Espírito Santo, Jesus Cristo como imagem do Pai, né? Então, a imagem do Deus invisível é Jesus, é verbo da mesma substância, etc, etc. Tudo isso é revelado depois, ou seja, essas explicações, esse aprofundamento da teologia, né, das verdades da fé, são dadas ao longo do tempo. Então, a igreja não é estática, né? Ela continua ali se desenvolvendo, ela continua amadurecendo na fé. E eu acho que ler a patrística nos dá essa coisa de que eu estou numa igreja viva, né? Eu estou numa igreja que arde no fogo, que está ardendo, que tá, há 2000 anos ela está ardendo. Eu acho que isso é o mais legal, assim, de tudo isso. Exatamente, eu concordo 100%. É isso mesmo, e tem tanta coisa, né, que a gente nem imagina, e agora, igual você falou, né, eu tô querendo ler tudo ali, não vou conseguir ler tudo, mas eu não vou estressar em outras coisas também, senão eu morro aqui já só de pensar numa coisa dessas. E também, assim, nós que somos mães, mães já começa por aí, né? Ser mãe já tira 90% do tempo. Esposas, donas de casas, profissionais, é muita coisa, né? É coisa demais. É coisa demais. Exatamente. Mas, assim, um pouquinho que a gente... Orígenes, ele fala uma coisa muito interessante no Periachon, né? No Tratado sobre os Princípios. Ele fala que aqueles que buscam entender as verdades eternas, por mais dificuldade que tenha, mas pelo esforço, né, de tentar entender um pouco de toda essa grandiosidade que nos é revelada, né, já nos torna, já faz com que nós estejamos muito mais próximos de entender a revelação divina quando a gente morrer. Ele fala assim, que quando quando a gente morrer, a gente vai conhecer as verdades celestiais, né? Tudo nos será revelado. Mas ele fala assim, se você já tem um rascunho, né? Quando você já desenhou um rascunho, quando esse rascunho receber as cores, isso ficará muito mais bem desenhado do que quando você vai com a tábua em branco. Se você nunca tiver nenhum rascunho, você não tem nenhuma previsão, você não tem nenhuma ideia, né, do que te espera, das verdades celestiais, né, que estão reveladas, que nos serão reveladas. Mas quando você busca já aqui em vida, um pouquinho que seja, você já vai desenhando um rascunho, que quando a gente chegar no céu, será muito mais fácil da gente entender o desenho que vai ser feito em cima daquele rascunho, entendeu? Do que você ir com a tela em branco.
E eu achei essa comparação dele, não sei se você conseguiu me fazer entender, mas eu achei essa comparação dele assim, fenomenal. E ele faz um elogio, exatamente, né? Ele faz um elogio para as pessoas que de fato buscam entender, mesmo que pouquinho, mesmo com todas as dificuldades, né? Tentam conhecer um pouco mais daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus tem revelado para a sua igreja. Então, só por isso já vale a pena esse esforço, né, de leitura que a gente faz. E, na verdade, a intenção do grupo de estudo é exatamente essa, né? É incentivar vocês, né, a estudarem por conta própria, né? O grupo de estudo, você vê que o grupo de estudo eu faço muito pouco. Quem faz o trabalho mesmo é cada um individualmente, que vai abrir o livro, que vai ler o livro, que vai fazer esse exercício de entender aquilo que está escrito, de usar a inteligência, né, para entender aquilo que está escrito. E ali depois a gente vai compartilhar, vai tirar dúvida, etc, etc. Mas a minha intenção com os grupos de estudo é exatamente essa, né? Que vocês sejam capazes de ler por conta própria, de buscar por conta própria e de fazer também nascer no coração de cada um o desejo, né? A sede por esse conhecimento, que é o conhecimento da nossa fé, que é o conhecimento que vai mudar as nossas vidas de fato, né? Exatamente, gente. E a gente poder, não é divulgar, é compartilhar isso com os outros também, né? Até essa paixão que a gente tem, talvez outras pessoas vão ter também, e nem fazem ideia disso, não fazem ideia que tem. Quantas pessoas a gente conhece que não sabem nem o que é patrística, nunca nem ouviu falar, e gente dentro da igreja mesmo. E você contar essas histórias, às vezes, vai despertar a mesma paixão, mesmo que ela não queira ler tudo aquilo, não seja do interesse, assim, não é que a pessoa não tem interesse, mas não vai acontecer. Pelo menos ela saber um pouco mais, né, da história da própria igreja, que não são coisas assim que caíram do céu, que o pessoal resolveu fazer do nada. Tudo tem um motivo ali. Então, dessa forma, a gente pode até compartilhando, né, esse conhecimento para evitar que essas pessoas, sei lá, caiam no conto do vigário aí de que, na verdade, alguém lendo um versículo qualquer solto, ai meu Deus, então eu estou fazendo algo errado, a minha igreja está no erro. Não é bem assim que funciona, né? Deixa eu te explicar aqui por que que ela faz isso e desde quando ela faz isso. E aí vai. Paulo, o que é que você falaria, então, assim, para as pessoas, né, que estão assistindo a nossa live sobre a patrística, sobre a nossa fé, enfim, qual é o conselho, qual é a sua palavra para cada um que está aqui com a gente hoje? Olha, o meu conselho é que quem puder dispor pelo menos um pouquinho de tempo, não precisa ler tudo, não precisa ler todos os livros ou todas as informações, mas conhecer um pouquinho mais, sabe? Da história da sua igreja e do porquê que a gente acredita no que a gente acredita. A gente tem que lembrar que Jesus ele não deixou um livro, né? Ele deixou uma igreja. Então a gente tem que saber o que é que essa igreja fala e por que ela fala aquelas coisas. E não acreditar só. Procura a fonte primária, não acredita na gente, não. Entendeu? Vai lá, lê o que Eusébio escreveu, lê o que Santo Inácio escreveu. Porque se a gente ficar acreditando só em influencer, tem gente que fala muita besteira na internet, gente, inclusive no meio católico também. Então vamos procurar as informações, não fica desesperado, que é muita coisa mesmo, então vai com calma. Pode ficar tranquilo que o desespero não vai ajudar, mas procura o porquê. Às vezes você escuta alguém falando alguma coisa, será que é isso mesmo? Deixa eu procurar. É isso mesmo. Por que que é isso? Nossa, que interessante, não sabia. E aí você já pode passar para outra pessoa dessa maneira. Então, tentar estudar pelo menos um pouquinho para a gente não evitar, né, que esse tipo de coisa aí aconteça. Essas acusações sem Sermos fundamento. levados por qualquer vento de doutrina, né? Como diz o apóstolo Paulo, para que a gente não seja levado pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, né? E para que a gente também saiba defender a razão de nossa esperança, né? Nós somos obrigados, né? Todo cristão tem o dever de saber responder a razão de nossa esperança, né? Quando questionados. Então, complementando só o que a Paula estava falando, né? Paulo, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu falo, gente, não acreditem em mim. Primeiro que eu não estou falando nada de mim mesma, né? Porque eu sou leiga, eu não sou teóloga, eu não sou filósofa, eu sou economista, não tem nada a ver.
Eu só sou uma pessoa que está tentando compartilhar aquilo que tem aprendido, né? Eu sempre uso uma fonte primária nos meus vídeos que estão lá no YouTube, aqui nas lives. Eu sempre cito os livros, cito os autores, né? Sempre, geralmente, é fonte primária. Eu gosto muito de estudar na fonte primária. E eu sempre falo, na Igreja Católica, toda a doutrina da nossa igreja, toda a fé da nossa igreja está registrada, né? Então, assim, se eu quero saber o que a igreja ensina sobre qualquer assunto, eu tenho onde encontrar. Seja no catecismo, que é a nossa primeira fonte. Então, assim, eu não tenho tempo de estudar patrística, eu não tenho tempo de ler a vida dos santos. Se você tiver que ler um único livro, sem ser a Bíblia, né? Obviamente que a Bíblia é o primeiro, mas tirando a Bíblia, a Bíblia todo mundo deve ler diariamente, se possível. Mas se você puder ler pelo menos um único livro que não seja a Bíblia durante toda a sua vida, porque você não tem tempo de ler mais nada, que fique com o catecismo. Porque o catecismo, gente, ele é um resumo da patrística, por exemplo. Ele tem um resumo da patrística, ele cita a patrística o tempo todo, né? O catecismo, ele é um resumo da fé. É um resumo de toda a teologia da igreja. Então, tem ali as respostas para todas as nossas perguntas. Eu tenho dúvida sobre a intercessão dos santos, eu tenho dúvida sobre a Eucaristia, eu tenho dúvida sobre Jesus, eu tenho dúvida sobre Maria, eu tenho dúvida sobre quem é Maria, eu tenho dúvida sobre Adão e Eva, eu tenho dúvida sobre o pecado original, eu tenho dúvida sobre o Papa, eu tenho dúvida... Tá tudo no catecismo. Então, não tem por que hoje o católico ele dizer que não conhece, né? Sendo que a gente fala muito do papel da igreja de ensinar, mas nós podemos, por conta própria, também buscar esse conhecimento, né? Hoje a gente tem acesso muito fácil, gente. Não tem desculpa. O catecismo, você pode comprar o livro, mas você também encontra ele online. Tem ele online em português. Você encontra sem problema. Inclusive é oficial, é no site do Vaticano, se eu não me engano. Não é nada, você não vai estar pirateando nada, não, sabe? Está disponível para qualquer um acessar. Então, não tem desculpa, né? Pelo menos o catecismo a gente realmente tem que ter. Tem que ler, né? Não precisa ter, mas você tem que ler. Tem que ler. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal comentou aqui. Formar um grupo com pessoas interessadas em aprender a nossa fé é muito bom. Tenho aprendido muito com a Paula e os outros que estão no grupo que formamos após o primeiro grupo da Pri. Estou conversando com um casal presbiteriano que perdeu um filho. Infelizmente, o pastor deles está fazendo terrorismo na cabeça deles e hoje conversei bastante com eles. É isso aí, o nosso papel, né, de fato, como católicos, é evangelizar. Gente, Paula, eu quero agradecer você por ter aceitado fazer essa live comigo, tá? Falando aqui pro pessoal do grupo de estudo, que eu acho que tem uma galerona que tá aqui, né? Já estou com saudades, porque no grupo de estudo a gente se apega, né? São 30 dias ali intensos, a gente fica ali de segunda a sábado conversando e compartilhando, e às vezes compartilha também coisas pessoais, experiências pessoais, enfim, questões que estão vivendo, né? Não fica só ali na patrística, só naquilo que a gente está lendo. E eu quero agradecer a vocês que participaram desse grupo de estudo e também convidar vocês, e agora o convite eu estendo, né, para todo mundo que queira fazer a imersão na vida de oração, né, porque também não adianta nada buscar o conhecimento e não ter intimidade com Deus, né, não praticar esse conhecimento. O conhecimento ele tem que dar frutos. E para dar frutos, nós precisamos da vida de oração. Então, quero convidar vocês no dia 5 de outubro a se inscreverem nessa imersão da vida de oração. A gente vai estudar o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Será gratuito, né? São 100 vagas, então se organizem para no dia 5 vocês virem fazer as inscrições. E vamos continuar, né? Vamos dar continuidade a esse projeto que não é só meu, né? É um projeto que é meu e de todo mundo que segue Descobrindo a Igreja Católica, que está descobrindo a Igreja Católica junto comigo, né? Porque nós estamos todos fazendo a mesma coisa aqui, Descobrindo a Igreja Católica. E por isso que o nome do canal é esse, né? Então, eu quero convidar todos vocês a gente continuar esse projeto juntos, de descobrir juntos a igreja, porque um ajuda o outro, né? De fato, é diferente. Você lê com outras pessoas, né? Você tem outra motivação para ler, outras pessoas compartilhando aquilo que você está lendo. E eu lembro que quando eu estava estudando a patrística, era uma das minhas maiores necessidades que eu tinha, era de poder falar aquilo que eu estava descobrindo, né?
com outras pessoas. Eu não tinha ninguém. Aí eu falo pra galera hoje que faz o grupo de estudo, eu falo, gente, vocês já estão começando muito melhor do que eu comecei, porque nós temos uns aos outros, né, para caminhar juntos, né, fazer essa caminhada nessas descobertas que a gente está fazendo em relação à nossa fé. Então, Paula, muito obrigada. Se você quiser deixar uma palavra final, fique à vontade, né? Eu agradeço pela oportunidade de ter participado dos dois grupos, né, do primeiro e do terceiro. E a gente se encontra de Santa Teresa também, que eu estou muito interessada. E para o pessoal, assim, eu sei, eu estou aqui no Instagram, mas vocês vão ver que o meu canal, eu não. Vocês podem até seguir, mas vão ficar decepcionados, que eu não costumo postar nada, não. Vocês veem que só tem alguma coisa contra o aborto ali. Que eu sei que o pessoal sempre começa, né? Às vezes depois de live, começa, pô, vou seguir fulano. Eu eu uso pouco rede social, né? Mais para ver e não para colocar. Então, só falando assim que se quiser me seguir, pode, mas não vai ter muita coisa ali, não. Ah, mas não tem problema não, porque aí quando o pessoal vê que não, você não posta, aí acaba, entendeu? Deixando pra lá. Mas o mais importante é que você veio aqui, me deu essa moral de vir aqui conversar comigo, né? Fazer essa participação. Gente, essa live vai ficar gravada, ela vai lá pro meu canal do YouTube, né? Como todos os outros foram. Então, quem não puder assistir, não conseguiu assistir a live toda, né? Amanhã à noite eu devo estar estreando essa live lá no YouTube, no canal Descobrindo a Igreja Católica. Vocês vão poder ver, quem não viu a live toda vai poder ver direitinho, tá? Lá no YouTube. Gente, muito obrigada. Obrigada, Paula, mais uma vez. É um prazer, uma honra ter vocês aqui caminhando junto comigo nesse processo, né? E que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Uma boa noite a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.